Fala galera, seja bem-vindo a mais um DivulgaCast. Nesse DivulgaCast recebemos um casal, cara, que eu acho incrível. Os dois trabalham juntos, os dois estudam juntos, os dois administram juntos. Então os dois são donos de uma escola. E apresento para vocês o casal Ana e Rômulo. Seja muito bem-vindo. Olá, Obrigada. bom dia. Tudo certo? Então hoje a gente vai conversar a respeito de como educar crianças. Eles entendem desse conceito porque eles são proprietários de uma escola, administram uma escola, né, do ensino fundamental. Então, hoje a gente vai tirar conhecimento, né, e estratégias de como lidar com crianças, né, porque apesar de sermos pais, ele sabe, acima de nós, educar de uma certa forma que realmente vai deixar um legado por gerações, né? Verdade. Então, Rômulo, Aninha, como é que começou esse sonho? Como é que se iniciou esse projeto de ser educadores? Quer que eu comece? Você Pode começa? começar, Rômulo. Tá ótimo, vamos lá. Tudo começou, vamos pegar assim bem do comecinho, né? Vou ser redundante, mas vou pegar lá da época da FEUC, né? Onde nós nos conhecemos, né? É até engraçado contar, mas eu estava sentado para fazer a entrevista e ela passou por mim. E aí eu falei assim, é essa aí. Eu vou casar com ela. É sério, eu conto pra ela, né? E ela do nada veio e me deu um sonho de valsa. Não, um serenata de amor, né? Um bombom. Aí pra você. Aí eu, obrigado. Tá, beleza. E aí, resumindo a história, né? A gente... Mais um minuto. Ah. Eu estava com vários. Haviam verdade. muitos chocolates na minha mão. Eu estagiava nessa empresa, estava levando isso para a sala. E como ele estava me olhando, eu fiquei com vergonha. Tava me olhando, eu ofereci, quer um chocolate? Eu tava sentado, né? Ela tava na minha frente, ela passou e eu olhei pra ela, né? Olhei nos olhos, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? E foi ali que nós nos conhecemos, né? Mas a minha história, ela vem um pouquinho antes disso, porque lá eu comecei a trabalhar em computação, né? E o meu amor pela computação, né, veio quando garoto, né? Lá no ensino médio, a minha mãe, ela conseguiu um computador, né? Ela não comprou, porque naquela época, né? Pegar em 97, 98... Estava no início ainda, só quem tinha computador Quem tinha era... computador é quem tinha condições. E minha mãe, ela tinha uma empresa, uma ótica, e uma pessoa, né, devia um valor para ela e pagou com esse computador, né? Ela aceitou, não adiantava, não resolveria o problema dela, mas pelo menos ajudou na minha educação, né? E aí, a partir dali eu fiquei encantado com o computador, né, tal. E eu, concomitante, fiz o Senai, né? Passei num concurso, e aí eu fiz um curso de 2 anos, né? E eu aprendi a mexer com elétrica, eletrônica, hidráulica, automação. Mas um curso técnico. Era um curso bem legal, era um curso da Bayer, né? Aquela empresa de remédios, né? E 8 funcionários, né, poderiam colocar os seus filhos. E aí eles abriram também 8 vagas para a comunidade. E aí fizeram uma prova, e eu fiquei sabendo dessa prova, fui lá, fiz, consegui, fui aprovado e fiz esses 2 anos de curso. Foi maravilhoso. Mas quando chegou na parte tecnológica, né, na parte de informática, eu me encantei. Eu falei, poxa, é isso. E eu gostei muito daquilo, fiquei, sabe, eu gostava da história do Steve Jobs, da história do Bill Gates, eu ficava, caramba, como é que pode? Os caras, né, empreenderam começaram tudo lá numa oficina, né, e hoje são o que são. E a partir dali eu fiquei vendo o computador, e aí acabou aquilo ali, eu fui pro quartel, né, tive que servi 1 ano, lá dentro trabalhei um pouquinho com o computador também, mas não era o que eu queria. Saindo de lá, eu fui trabalhar na WhatsApp, né? Eu precisava arrumar um emprego e aí eu vi no jornal um curso. Na verdade, a história não é bem assim. Eu estava aqui em Campo Grande fazendo uma entrevista para a SOS Computadores, para ser professor de informática, sendo que eu não tinha qualificação nenhuma. Eu sabia mexer com computador. Mas eu não tinha, mas eu era assim, um cara que... Curioso, aquele cara... Curioso. Você é professor? Eu posso dar aula sim. Não sou professor, mas eu posso dar aula. Fiz a entrevista, mas realmente eles precisavam de alguém que tivesse nem... Uma qualificação. Eu não tinha. Eu tinha o conhecimento, mas em alguns casos no Brasil pede-se o diploma. E aí lá na mesma fila, lá eu conheci um rapaz e
passou não, eu falei, poxa, eu não consegui. Ele, olha, eu tenho pra você uma possibilidade. Quer ir comigo? Eu falei, mas pra onde? Olha, eu vou lá agora pra esse endereço aqui, lá na Rio Branco, tal, vai ter uma entrevista, vai ter, né, algumas questões lá e quem sabe você... Eu falei, vou contigo. Eu não conheci o rapaz. Fomos. Cheguei lá, era o WhatsApp, né, para trabalhar, né, com consultoria, trabalhar com vendas, trabalhar com marketing. E eu falei, caramba, que legal. Poxa, tá. E a história é até interessante porque eu passei e o rapaz não passou. O cara que me levou não passou, né? E aí eu fiquei e ali foi realmente o meu crescimento em relação a mundo. Porque eu era um garoto que morava em Nova Iguaçu. Meu pai veio trabalhar aqui, né? Meu pai é pastor, né? Veio pastorear uma igreja aqui em Santa Cruz, eu vim com ele. E eu não conhecia muito bem o Rio de Janeiro em si. Mas depois dali da WhatsApp, eu comecei a conhecer várias partes do Rio de Janeiro. O WhatsApp você trabalhou diretamente com o Flávio Augusto. Isso. Lá no comecinho, o Flávio Augusto da Silva, ele sempre, toda sexta-feira, ele dava, né, as palestras. E assim, gente, encantador. Porque quando você trabalhava lá, você estava lá o dia a dia, você tinha lá, né, os seus clientes, você ligava, você fazia, né, conexões. Eu tinha um bloquinho de funcionários da Petrobras, que eu fazia várias matrículas com eles e tal, etc. Mas quando o Flávio vinha dar a palestra, olha, tu saía dali querendo vender para sua mãe. Porque era algo, né? E ele estava começando ainda, né? Nessa época, já tinha algumas escolas, já tinha algumas franquias, mas ele não era o Flávio Augusto da Silva, né? E, assim, foi muito, muito desafiador, né? Fiquei ali um bom tempo, só que chegou um momento que eu não queria mais. Eu falei, poxa, eu quero tentar algo diferente, né? Porque a empresa estava indo, né? Estava saindo daqui da Rio Branco, a matriz, e indo para Curitiba. Eu fui convidado, mas eu não queria sair do Rio de Janeiro. Eu falei, não quero. E aí eu me desliguei da empresa e fiquei sem emprego de novo, né? Com o sonho de fazer uma faculdade, novo, né? 19, 20 anos ali, mas querendo já produzir, mas não tinha condição, né? E aí que entrou, né, o meu pai na história, porque lá na igreja tinha uma irmã chamada Zilma, e o filho dela, Fabrício, trabalhava aqui na FEUC, né, na faculdade de Campo Grande. E aí falou, poxa, o meu filho mexe com informática. É aquilo, né? Mexe com informática, se tiver alguma vaguinha lá. Pior que tem, meu filho tava procurando alguém. Manda ele ir lá. Eu fui. Nossa. Aí foi aí que entra a história quando eu conheci a Ana, né? E aí ali dentro eu conheci minha esposa, eu me formei como professor de informática, né? Era o meu sonho? Inicialmente não. Hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sim. Mas não era o meu sonho, né? Ser professor de informática, né? Mas ali eu consegui fazer a faculdade, dali a gente conseguiu fazer muitas coisas juntos, né? Vou deixar a galera falar um pouquinho para que ela possa também pegar essa introdução. Vou parar ali, tá, Laiana? Na faculdade, eu já era aluna do curso técnico de informática. Sim. Eu gostava muito de informática, mas eu já queria ser professora. E um pouquinho antes, no ensino fundamental, o meu pai falou assim, faz um curso de informática, você vai gostar. Eu não tinha ideia do que eu queria ser. E eu ouvi o conselho do meu pai. A gente está vivendo isso agora com o nosso filho. Como aconselhá-lo, qual profissão seguir. E a gente tem pensado nisso. Olha, tenta. Se não der certo, você pensa em uma outra coisa, tá muito cedo. E meu pai falou para mim, faz informática. Comecei a fazer informática, descobri que eu poderia fazer licenciatura em computação. E eu falei, ótimo, é o que eu quero. Porque eu gostei muito de informática e eu vou poder dar aula disso, eu vou poder ensinar as pessoas. E no momento em que eu estou estagiando, eu conheço o Rômulo. Isso. Começamos então a fazer faculdade juntos. E fazendo faculdade juntos, uma coisa de bem legal é que eu sempre gostei muito de programação. E o Rômulo não gostava muito de programação. Então eu ensinava a ele programação. Verdade. E ele sempre gostou muito de redes. E eu não entendia muito bem. E ele me ensinava. Então, mesmo na faculdade, a gente já se completava, já se ajudava. Um tempo estudando juntos, trabalhando juntos, nós nos apaixonamos. Vamos começar a namorar, vamos casar. Depois de formados, nos casamos. Casados, no primeiro ano de casados, fizemos um concurso
para uma instituição de nível superior, para dar aula em uma instituição de nível superior. E aí um grande milagre aconteceu na nossa vida, né? Nós prestamos esse concurso. Não, deixa eu falar antes. Quer contar antes? Porque muitos amigos nossos, eles se inscreviam para esse concurso, mas para o nível médio. Sim. E eu sempre falei, poxa, vou tentar Já algo a mais. passei do médio, Vou né? tentar algo diferente. E me inscrevi para o nível superior. E falei, Ana, se inscreve também, porque nós temos uma pós-graduação. Então a gente é habilitado para entrar aí. Mas não é difícil, não. Vamos tentar. Não custa nada, né? Continua. E quando nós passamos, um ponto importante que eu sempre menciono quando eu recebo pessoas lá na escola. Eu era muito nova, quando eu recebo profissionais lá na escola. Eu era muito nova. Quando nós prestamos esse concurso, nós precisávamos de um período de experiência em carteira. Como eu era muito nova, tinha acabado de me formar, seria um pouco difícil eu ter esse período de experiência. Mas enquanto eu estudava, desde o 2º grau, eu sempre me dediquei em fazer estágios. Sim. Às vezes a pessoa pensa, não, eu só quero fazer estágio se eu tiver uma remuneração muito boa, se for em uma empresa muito boa. Mas às vezes é importante pensar também que no período do estágio você está plantando. E todo estágio que aparecia eu queria. Estágio é 6 meses, né? De 6 meses a 1 ano. O estágio pode ser de 6 meses a 1 ano, não mais que 1 ano naquela mesma instituição. Sim. Então, eu fiz vários estágios em segmentos diferentes, mas eu acabei tendo uma experiência profissional em carteira dentro do que eu precisava para passar naquele concurso. Sim. Fizemos o concurso, passamos. Uma pessoa em primeiro lugar, o Rômulo em segundo, eu em terceiro. Um belo dia, Rômulo me liga, Ana, fui convocado. E eu fiquei muito feliz por ele. Amor, que bom, você foi convocado. E no mesmo tempo, depois que eu desliguei, eu fui até o quarto e orei e falei, Deus, eu queria tanto e eu não fui convocada. Eu passei, mas eu não fui convocada. E o Rômulo disse para mim, eu tenho que me apresentar tal dia. E eu disse para ele, eu vou com você. E nós tínhamos um bebê pequeno. Sim. E ele falou assim, não, fica em casa, você vai comigo, é longe. Eu falei, não, eu vou com você. Vou te acompanhar, eu vou com você. Fomos juntos. Chegando lá, ele falou, Ana, fica aqui no carro, eu vou me apresentar e volto. E aí eu disse, não, marido, eu vou com você. Não precisa, Ana, eu vou. Entrei com ele. Lá eu percebi que haviam vários homens, estavam indo até uma mesa, entregavam documentação e depois saíam. Rômulo foi até essa mesa, entregou documentação e depois saiu. Mas não havia nenhuma outra mulher que não eu. E no concurso haviam sido chamados uma mulher e Rômulo. Sim. Disse para ele, marido, eu vou ali falar uma coisa com o rapaz. E ele disse, mas por quê? Vou rapidinho, peraí. Você tem a intuição. Né? E esse rapaz virou um grande amigo nosso, Gilvan, grande tricolor. Gente boa demais. Fui até ele e disse, foram 2 pessoas convocadas, uma mulher e um homem. A mulher não veio. E ele disse, o pai dela teve um problema de saúde, ela não vai poder assumir, ele vai precisar de um tratamento longo, então ela não vai assumir, apenas uma vaga vai ser ocupada. E eu perguntei, eu falei, mas e se a próxima pessoa tivesse aqui com todos os documentos? Na verdade, ele falou assim, e não tem tempo para chamar a próxima pessoa, porque encerra hoje o período em que nós podemos fazer a convocação. E eu disse, e se a pessoa estivesse aqui com todos os documentos? Ele me olhou, eu coloquei os documentos sobre a mesa e sorri e falei, eu tô aqui. E ele disse, nossa, não acredito, a vaga é sua. E nós passamos por todo, eu assinei e assumi junto com o Rômulo. Que bênção, né? Foi. Você vê que uma mulher preparada vale mais do que Mas o 6º sentido é incrível também, né? Muito corajosa, né? Vou interceder, vou acreditar, vou levar a documentação. Né? E aconteceu, né? E a palavra nos diz, se a nossa fé for pequena, como um grão de mostarda, nós iremos mover montanhas. Às vezes a gente acredita que a nossa fé tem que ser grande. Verdade. Não, a nossa fé tem que ser pequena. A gente precisa acreditar, depositar nas mãos do Senhor e Ele faz o milagre. É oração, né? É orar e ação. É isso. Tem que Exatamente. orar e partir para ação, e foi o que ela fez, né? Na nossa vida a gente tem vários exemplos de como assim, Deus realmente ele cuida de nós, né? E Ele é misericordioso, assim, a ponto de fazer coisas que nós mesmos, assim, duvidamos, né? Certa feita nós estávamos vindo do Maracanã, nós somos tricolores, né?
E aí Dá pra perceber. era um Fluminense sábado. ganhou naquele dia. Era um sábado, né? Um jogo chato, contra o Grêmio, sabe? Um jogo qualquer. E a gente tava vindo do Maracanã, eu tinha um Palio na época, né? Aí vindo na Avenida Brasil, quando passou ali o viaduto Oscar Brito, tem uma descida, eu vi um acidente lá na frente, falei, caramba, tem bombeiro, carro de polícia, eu reduzi, fui pra pista do canto, que é a mais, né, lentinha, tô indo tranquilo, 40, 50, e o acidente chegando, né? E os carros parando, daqui a pouco, pum, uma batida no nosso carro. Nosso carro era uma descida, ele pega uma velocidade e o freio não funciona e eu tô vendo um acidente na frente das pessoas. O que eu fiz? Eu não vou atropelar as pessoas, eu vou jogar pro mato, né? E ali tem um mato, joguei pro mato, só que no final do mato o que tinha? Tinha um valão, um rio gigante. E qual era o acidente? Uma Hilux tinha caído ali dentro, né? E eu caí do lado, eu e Ana. Nosso carro virou, né? E aí eu tirei cinto, tal, tirei Ana, peguei, saímos do carro, ela, minha bolsa, o carro tinha gás, kit gás, né? Eu que deixa a bolsa pra ela, não, eu quero minha, pegou a bolsa ainda, os bombeiros já vindo, já pra mim pra acudir a gente. Foi um terror, né? E os bombeiros falaram assim, olha, Deus tem um propósito para vocês, porque qualquer acidente que tem, o carro, a parte de cima é sensível, porque é uma parte que não vai ser afetada com, né? Então, a batida, quando o carro de vocês fez assim, era para que vocês estivessem e não aconteceu nada com a gente. A Ana teve um arranhão na testa, né? Eu tive, nem lembro, que foi nada, né? E assim, a gente passou por aquilo e a Ana ela foi pro hospital, né? Porque teve que prestar socorro, prestou socorro para ela. E eu fiquei olhando o carro assim, nosso primeiro carro. E eu pensando, caramba. Foi o nosso primeiro sonho. Não, e pior, os boletos, 60 parcelas. E o sonho tava lá, eu falei, caramba, meu Deus, como é que vai ser? Mas ele é tão misericordioso. Eu vou pular alguns fatos para não ficar muito grande, porque teve várias questões ainda nesse meio, tá? Mas assim, veio o cara e falou assim, poxa, eu que bati no teu carro, eu dormi, eu fiquei nervoso com ele na hora, poxa, você... Mas não vem ao caso, né? E o policial intermediou, mas chegou meu pai, chegou o pai dele. Resumindo, o cara dormiu realmente, né? E falou assim, não, eu tenho seguro, eu vou pagar tudo do teu carro, eu vou pagar tudo. E eu não acreditava, eu falei, não vai pagar nada. Não vai. Eu não tinha seguro na época, era o meu primeiro carro. A gente acabou de comprar o carro e tava curtindo ainda, né? Naquela época eu não tinha condições de fazer o seguro. E aí, resumindo a história, Deus usou esse acidente para que nós chegássemos ao nosso primeiro carro zero. Porque ele pagou não só o carro, mas dentro estava o meu laptop, nossos telefones, o kit gás, o rádio, tudo que eu tinha nota, eu pude comprovar ali e eu recebi o valor integral de tudo. A gente juntou tudo e deu uma entrada num carro zero na época. Não esqueço disso. E assim, a gente passou por uma situação muito difícil, mas no final nós vimos a graça de Deus ali em todo momento, nos ajudando, conservando nossa vida. A gente não tinha nosso filho ainda. Não tinha. Né? Foi em 2006 ou 2007 isso. Foi 2007. Ou 2008, eu não lembro. Por aí. Mas assim, Deus... Foi 2008, porque em 2009 o Lucas nasceu. Deus sempre cuidando da gente. Foi um susto pro processo, né? Para os nossos pais, foi um susto muito grande, mas assim, a gente passou por aquilo. E aí a gente, né, conseguiu realmente entender o propósito de Deus, né? Porque a gente sempre, quando passa por ali, a gente fala, olha, lembra? E são marcas que ficam que a gente fala assim, poxa, caramba. Então, hoje, a gente tem alguns exemplos do passado e é importante você lembrar do que você passou para que você possa realmente entender o propósito de Deus. Sim. E que nem sempre... dá até valor também, né? E dá o valor, porque nem sempre é no seu tempo. Ela fala muito isso pra mim e eu assim, tento me policiar porque eu sou... O homem, ele é meio... Imediatista. E ela fala, não, tudo no seu tempo, né? Vamos lá, vai dar certo. E algumas pessoas perguntam, né? Como é que você trabalha junto com a tua esposa? Como é que tu consegue? Sim. Porque é uma coisa que não dá. Os meus amigos conflito, todos perguntam qual é a mágica que a gente eu sou faz. muito boazinha.
Aí eu falo para eles, olha, sempre um tem que ceder. Né? Agora, largando um pouquinho o empreendedorismo e falando um pouco da parte, né, pessoal, se um ceder, né, o relacionamento vai bem. Mas não é só um ceder, né? No caso, depende do momento e você vai conversando. A gente tem o mesmo propósito. E acho que o firmamento do nosso relacionamento é Deus, né? Como a gente tem Deus, já é uma grande, né, vantagem. Sim. Porque nós sempre tentamos fazer o máximo possível para agradá-lo, né? E eu sei que o meu papel é cuidar da minha esposa. E o papel dela é cuidar né, do seu esposo. Então a gente tenta sempre dividir ao máximo as responsabilidades, respeitar. Né? Antigamente nós tínhamos 2 carros, né? Então cada um fazia. Hoje nós temos um só. E assim, a gente divide bem. Eu não sou aquele ciumento. Eu conheço pessoas que são ciumentos com o seu carro. Ninguém toca. Não toca, não pega. Lá em casa não tem essa. Porque carro de mulher, você já sabe, eu não sei se acontece com ela, né? Mas em outras casas, sapato carro, às vezes. Não, quando eram 2, no meu carro era assim. Agora que é um só, é um consenso. Agora é um consenso. O problema é o banco, ajustar, retrovisor, aquela coisa. Mas a gente vai acostumando. Né? Então, assim, realmente é uma troca. Nós somos parceiros, realmente. Tá? Mas aí, voltando a falar sobre aquela história, nós paramos ali na FEUC, né? E nós estávamos numa rotina muito complexa de trabalho, porque nós trabalhávamos cada um em 5 instituições. Nossa. E tínhamos nosso filho. Eu sou muito grato à minha sogra, que me ajudou muito, tá? Porque eu conheci alguns amigos na época, professores que abandonaram algumas escolas porque não tinham como cuidar do filho né? Então a minha sogra ajudou bastante, né, com o Lucas no começo, porque ela ficava, né, e eu trabalhava numa escola próxima à casa, então às vezes eu pegava e saía cedo de casa, deixava a Ana, depois levava ele, depois, assim, era uma loucura a nossa vida, mas assim, era gratificante. Porque a gente estava vendo o retorno do nosso estudo, né? De todo aquele processo que nós passamos lá no começo, a gente estava sendo bem remunerado, estávamos sendo assim, estava sendo retribuído aquilo que a gente lutou no começo. Mas aquilo que a gente plantou, né? Aquilo que a gente plantou. Mas realmente, eu não esqueço, eu trabalhava numa escola aqui em Campo Grande, não vou dizer o nome porque, mas ela já até não existe mais essa escola. Mas eu tive que trabalhar, agora foi sábado de aleluia, né? E eu trabalhava nesse sábado de aleluia, porque não era feriado, era um sábado. Só que não ia nenhum aluno. E o dono e o proprietário sabia que não ia ninguém. Mas ele forçava, tá? Para que nós fôssemos à escola. E a gente ia, senão a gente ia perder o dia de trabalho, né? E até conversando com um amigo meu, professor também, ele falou, poxa, mas eu trabalho amanhã. O quê? Trabalho amanhã? Mas... não é feriado? Não é feriado é sexta. Caramba, eu falei, é a estrutura da escola. Vamos respeitar, né? Mas o legal de passar por essas instituições, tá, é que hoje eu faço tudo diferente do que eu via, que eu não concordava. Sim. Porque eram coisas que a gente via que a gente falou, pô, caramba. Não faz sentido, né? Porque a gente vai chegar na parte onde nós, né, atuamos como diretores e a gente percebe que a nossa base são pessoas. A estrutura da escola ela é envolvida, não são paredes, não é porque tem quadra, porque não é isso. É porque existe amor, existem pessoas, famílias que dependem daquilo ali, né? E a gente está ali para, né, reger aquela galera, né? E se você der bons exemplos, se você der boas possibilidades, é claro que às vezes, né, a gente quer fazer até algo a mais, né, do que pode e tenta. Às vezes não consegue, porque o dinheiro hoje, né, nesse país capitalista, ele realmente é complexo, né? E aí se você cobrar mais, você perde, então você precisa fazer aqui, dar um jeitinho ali, mas o máximo que você possa fazer como empreendedor para ajudar, né, a galera, né, que está com você ali, faça, porque assim, são eles que tocam realmente a empresa, são eles que realmente ajudam a reger aquele grande coral. Cada um faz parte, né, do corpo, né? O sonho é nosso, né? Mas quem torna esse sonho real, quem ajuda esse sonho a se concretizar são eles. Sim. É verdade.
E muitas das vezes os sonhos são deles também. Sim. Também. Porque para eles também é um começo. É o começo que um dia vocês passaram pelo processo Aham. e talvez futuramente algum deles realmente sejam diretores de escolas. Então, Exatamente. estão no processo deles E também. coordenador, a gente E- tem e uma mesmo- história sobre isso, né? Ah, eu também pensei a mesma coisa. E mesmo dentro da empresa, eles também crescem, né? Sim. E ontem eu conversei com uma profissional e enquanto a gente conversava, ela se emocionou e ela falou: eu estou lembrando da minha história aqui. Estou lembrando de quando eu comecei como estagiária Isso. e depois me tornei professora. Fui crescendo dentro da empresa. Professora em um determinado segmento, passei para um segundo segmento. Isso. E aí a gente vai entrar, né, falando dessas 5 escolas cada um, né, uma faculdade e as escolas, eu era coordenador Era também em 5 outra escola. escolas, cada um de vocês? Cada um. Às vezes a mesma escola. Tinha Porque escola nós que sempre isso. trabalhávamos Um puxava o juntos. outro. Sim. Eu fui trabalhar numa escola, puxei ela foi trabalhar em outra, aí me puxou. Tipo, a nossa rotina era... Eu trabalhava em Paracambi, não sei se você conhece Paracambi, Conheço. é longe pra Longe. caramba, tá? Lá eram 2 dias na semana. Eu trabalhava no Maracanã, tá? E Campo Grande e Santa Cruz também à noite, né? Sim. Então, quer dizer, a rotina era complexa, mas, volto a dizer, não me arrependo de nada. Até que, em 2014, época de Copa do Mundo, né? A tia Tereza, né? A antiga dona da escola, ela tava já cansada um pouco, né? Porque ela é um trabalho complexo, né? Dirigir Nessa uma escola. que vocês Nessa- dirigiram, vocês isso. davam aula nela? Não, também? não. dava aula. A Eu dava Ana aula. dava aula. Dava aula. Né? E aí, em 2014, ela brincou com a Ana. Ana, compra a escola. Aí eu não vou comprar a escola como? Que papo é esse de comprar a escola? Eu sou professora, eu tô aqui trabalhando, tal. E aí a Ana, ela falou assim, eu vou fazer um jeitinho que você vai conseguir. Mas antes disso, tem uma coisa que eu gosto muito nessa história, é que a tia Tereza falou, vem cá, Ana, e me levou até o tio Aquiles. Sim. E falou assim... Que é o esposo dela. O esposo, compra a escola. E ela disse, nós vamos fazer de um jeito que vai ser possível para vocês. E eu disse, vou perguntar ao meu marido. Se ele aceitar, junto comigo, aí eu digo sim para vocês. E o tio Aquiles falou, dessa forma sim, dessa forma eu gostei, porque vai ser mais uma família à frente da empresa. Foi. E aí a Ana me ligou e aí eu falei, poxa, Ana, eu não vou fazer uma loucura dessa porque a gente tem nossa vida, a gente já tinha, né, Sim. a responsabilidade, até com outras escolas, né, eu era coordenador, eu dava aula aqui, dava aula ali, papapá, e ficamos naquela situação, algumas noites sem dormir, porque era também uma forma da gente empreender, né, eu falei, caramba, imagina você lutar por algo que é seu ali, você lutar, você ver. E a gente começou a orar, né? Perguntar a Deus se era realmente da vontade dele, né? Que nós fôssemos para essa instituição. Na verdade, que eu fosse, que ela já dava aula há bastante tempo já, né? E aí um belo dia eu falei assim, Ana, vou contigo. Se você aceitar, eu vou. Aí, então vem aqui conversar com o tio Aquiles. Aí eu fui lá, cheguei lá, ele nunca tinha me visto, abriu um sorrisão pra mim, a gente começou a conversar, e aí colocamos no papel, vai pro projeto, assim eu consigo, assim eu não, assim já não dá. E aí a gente, resumindo a história, chegamos a um consenso muito legal, tá? Para ambas as partes. E a gente conseguiu realmente assumir a escola, né? Isso foi em 2014, ali no meio. E aí em 15 nós realmente chegamos à escola. Eu nunca fiz tanta obra na minha vida porque eu lembro do tio Aquiles falando, vamos, vai devagar, calma. Eu falei, não, a gente tem que fazer porque... Aí trocamos, né, a ardósia por piso. E aí a gente foi desenvolvendo várias coisas, vários projetos, assim, colocando em prática o que a gente via como professor. E, assim, foi muito legal. Os alunos compraram a ideia também. Eu lembro muito que a tia Teresa perguntou, vai mudar o nome? Eu falei, não posso mudar o nome, porque é o seu sonho. Sim. O nome Marieta Neumann, né, é uma história muito linda de tia Teresa, que ela fala, que era o nome de uma tia dela, que investiu nos estudos dela na época. Então, quando ela fez a escola, ela quis homenagear a tia. Poxa, eu falei, tia Teresa, não faz sentido nenhum.
E se você estudar um pouquinho de marketing, você vai ver É o um brand, legado, né? você vai ver o brand, né? Sim. Que é aí posicionamento de marca. Poxa, já tá ali. Verdade. A marca já está ali. Tanto é que quem ouve falar de Marieta Ninho Marques e Manhãs em Campo Grande fala, pô, a escola é boa. E isso eu fico muito feliz. Né? Isso assim, é algo gratificante. E a nossa missão é manter tudo aquilo que ela sonhou. Porque eles começaram a escola já com 50 e poucos anos. Então as forças realmente, né, foram ali e eles precisavam de alguém que desse um apoio e continuar ao sonho. Que o sonho, legal que o sonho dela se transportou para o sonho da Ana. Eles até tinham filhos? Tinham filhos, mas um é delegado federal, já até se aposentou também, o outro é um chefe da Michelin, já tinham as suas vidas, né? Então eles não tinham assim, o interesse direto de manter, até porque é um desafio. Ah, eu vou empreender, eu vou abrir uma escola. Vai lá. Não é fácil. Vai lá. Não é fácil. É algo que requer muita responsabilidade. A gente ora quando entra, a gente ora quando sai. A gente agradece a Deus quando entra e agradece a Deus quando sai, porque são vidas que estão ali dentro. É o que me fez, assim, escolher e optar pelo Artes e Mãe, deixar meu filho, né, a responsabilidade de vocês, exatamente foi a questão da oração, né? E vocês realmente lidam com esse quesito de oração e o patriotismo. Né? A pessoa desde pequena, eu me lembro, na infância, e hoje é difícil, você vê cantar o hino nacional. Sim. Na minha infância, a gente fazia as fileiras e cantava o hino nacional. Uhum. Hoje você entra em qualquer escola, você não se vê isso mais. E a Artes e Mãe continua ainda a fazer isso. Ontem eles estavam fazendo, Pois segunda-feira. Isso eu acho importante, porque quando a gente vê, assim, faz a comparação entre Estados Unidos e Brasil, eles são muito patriotas. Exatamente. Muito patriotas. Né? E o brasileiro, ele não, muitas das vezes, não respeita a própria bandeira. Né? E a gente tem que plantar isso no coração dos nossos filhos, para eles poderem dar continuidade também. É verdade. Ter o respeito pelo país, ter o respeito pela bandeira. Sim. E isso eu acho que é o que mais cativa. Apesar da competência de vocês como gestores, como ter uma escola de referência aqui na Zona Oeste, mas esse cuidado de manter as tradições, isso eu acho que é o que cativa, é o diferencial de vocês. Então, aqui, presencialmente nesse podcast, eu parabenizo vocês, né, pela competência, obrigado. pela história de vida de vocês, porque não é toda escola que oferece isso. Realmente, às vezes, existe um desleixo, né, na questão da criação dos filhos, e algo que até queria comentar com vocês também. O ensino público e o particular, existe uma diferenciação muito grande. Sim. Né? Na questões de políticas, voltado para a questão do ensino, como é que vocês lidam, né, muitas das vezes, com um contrato assinado pelo governo, de um livro que deve ser entregue às escolas públicas, mas esse livro não traz o conhecimento que se enquadra ao conhecimento que vocês gostariam de passar para os alunos. Como é que é feito essa estratégia de... É porque é o seguinte, a escola é laica. Tá? Nós somos evangélicos, né? Nós temos a nossa vida particular. O que a gente pode colocar na escola, tá? A gente coloca. Tá? Quem está ali dentro da escola sabe da nossa realidade e o que a gente pensa como gestão. Sim. Né? Então, tanto é que na Páscoa agora a gente fala de Jesus não tem coelho. Né? A gente realmente é voltado para essa área e assim, e a gente entende que a Ana até fala, né, que é o nosso chamado, né, que você fala que é o nosso ministério. É o nosso ministério. Ali é o nosso campo missionário. Né? A gente se sente muito feliz, os alunos, sabe, assim, a gente tem vários relatos de alunos, de pais, né, as nossas redes sociais, elas, né, são bem aquecidas porque os pais realmente comentam bastante, né, e a gente consegue ali divulgar e falar sobre o amor de Deus, né. O governo, ele tem lá as suas responsabilidades, tá? Mas a escola particular também tem as suas e o governo não interfere muito na escola. Porque, por exemplo, esse material, como você menciona, tanto a escola pública quanto a escola particular tem liberdade para avaliá-lo. Aceitar ou não. Isso. Quando a escola, por exemplo, a nossa escola, quando nós vamos avaliar um material... Nós temos sempre muito cuidado em observar o que tem naquele material. Eu já avaliei materiais em que apresentavam... Ali aparecia perfis de família. Sim. E a criança precisava colocar verdadeiro ou falso.
eu preciso ter muito cuidado para não ofender nenhuma criança, para não ofender nenhuma família. Ali nós lidamos com vidas, mas determinados assuntos eu não preciso trazer como... Forçar a barra, né? Eu não preciso. Eu costumo dizer que determinados assuntos a família tem liberdade para explicar em casa para o seu filho como essa família acredita ser melhor. Sim. Ali na escola, nós vamos trabalhar outros temas. Então, quando chega, por exemplo, um material para mim, para a escola, que é muito específico a respeito da cultura africana, de maneira em que ele não se atém apenas a falar sobre o alimento, mas ele prefere falar também muito sobre a religião. Sim. E eu sei que, de alguma forma, alguma família pode se sentir ofendida, é um material que não vai ser selecionado para ser apresentado para as crianças. Então, as escolas têm liberdade para selecionar qual material vão utilizar ali. A rede pública ela tem profissionais excelentes, mas a gente sabe que a cultura ela faz grande diferença. Sim. As famílias que estão ali na rede pública, às vezes, têm culturas mais distintas. Na nossa instituição, como no Artes e Manhas, como eles observam as nossas redes sociais, vão até a escola, conversam com a direção, observam a proposta pedagógica, eles já chegam até a nossa escola sabendo que é um colégio com valores cristãos. Sim. Sabendo que os seus filhos vão ouvir falar sobre Deus, conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa, conhecer o verdadeiro sentido do Natal, que não é troca de presentes. Sim. É porque tem algumas escolas que usam esse valores cristãos, né, como marketing. Sim. E a gente não concorda. É a nossa visão. Um propósito de vida mesmo de você. É um propósito de vida. A gente prefere provar do que falar simplesmente de que né? Tem várias escolas, até em Campo Grande, né? Uma escola que é cristã, e assim, uma forçação de barra, e aí quando acontece algo complicado lá dentro, né, cai por terra às vezes, né? Então, assim, é muito importante você viver, mostrar e deixar que o pai se envolva, entenda, né, os princípios, porque, na verdade, a gente prega, mas a gente respeita. E não é porque você é de outra religião que você é melhor ou pior do que a gente, não. A gente está ali como escola. Sim. Nossa função é ensinar, é compartilhar, é ajudar, fazer o máximo para que a criança, que a família seja acolhida. Porque muitos pais, tá, precisam ser acolhidos. Sim. Precisam ser ouvidos. Quantas vezes já sentou lá na minha mesa alguns pais, a gente bateu muito, assim, papos legais. Na pandemia, então, nossa, foi assim, um momento muito difícil, né? Eu recebia lá homens, pais de família chorando. E chorava de lá, eu chorava daqui, porque era uma troca, né? E a gente vivendo um momento difícil demais na sociedade e a gente trocando informações, trocando experiências, né? Então, tipo, a escola não é um local simplesmente... Por isso que eu falo, é um desafio. Não é uma empresa, não é. Por mais que o governo não apoie tanto, né? Porque nós pagamos todos os impostos que uma loja ou que uma fábrica paga. Tanto faz. A gente paga da mesma forma. Só que a escola particular ela tira milhões de alunos da pública. Sim. Então ela é um parceiro direto do governo. Porque saúde e educação não é reconhecido. Todos os impostos são pagos, a gente trabalha da mesma forma que nós vendendo uma televisão. Então, tipo, a gente gostaria muito desse reconhecimento maior, né? Desse apoio maior. Algum projeto, né? De lei voltado para isso. Positivo. Mas eles olham o gestor escolar, né? O mantenedor como um empresário. Sim. Que pensa em ganhar. E não é real. Porque existem várias ali situações dentro da escola, dentro da empresa, né? E que no final o produto é uma criança. É complexo, não é simplesmente vender uma TV ou um telefone, né? Então envolve ali todo aquele carinho, todo aquele zelo e até mesmo com o familiar, né? Cuidado no falar, né? Sim. A gente precisa estar sempre muito atento na forma como se expressa com aquela criança. Isso. Porque a criança já entende de uma forma diferente. Exato. Muitas vezes você fala o A, ela chega pro pai, não,
Tianinha falou tal coisa para mim. É verdade. Então, até os pais têm que ter esse conhecimento também, né? Não, que a criança passe por esse momento de amadurecimento e de conhecimento também. E na escola a gente trabalha, né? Nós somos diretores, mas também estamos assim, atuantes em sala de aula. A minha área, né, é a educação financeira. Sim. Eu dou aula para o 6º e para o 7º ano. E a Ana trabalha com informática, né? E outras. Depois ela fala da parte dela. Mas é interessante trabalhar com eles porque você percebe que o aluno, hoje a criança, ela está muito desenvolvida, ela consegue entender. Eu falo com ele sobre tesouro direto, eu falo sobre bolsa de valores, eu falo sobre poupança, eu falo sobre LCI, eu falo sobre várias coisas. Eles até falam, né? Ah, a poupança não é muito boa, né, tio? Poxa, que legal. E a gente consegue desenvolver. Poxa, 6º ano. 7º ano, sabe? São crianças que estão ali desenvolvendo, e aí eu não dou mais aula pro 8º, e eles falam, pô, tio, volta pra gente poder discutir mais sobre aquilo, porque é interessante, Sim. né? E quando a gente percebe, a gente fica muito em sala de aula, né? E aí a gente percebe que tem um aluno tristinho, tem alguma coisa, a gente consegue já desenvolver toda aquela fala. Poxa, aconteceu alguma coisa? Teve uma vez, né, até uma história, assim, meio estranha, que uma criança falou assim, pô, tio, tu é maneirão, tu podia ser meu pai. Eu falei, opa, mas acendeu um alerta. Sim. Eu falei, opa, o pai tá falhando em alguma coisa. Eu chamei o pai na escola, falei, pô, aconteceu isso. O cara chorou, né? Falei, pô, aí falou que trabalha bastante, que não sei o quê. Por quê? Eu tô lá com eles, eu jogo bola com meu trabalho. Eu jogo bola com eles, eu jogo ping-pong com eles, a Ana joga queimada. E aí a gente se diverte. E aí acaba ficando aquela... Eles ficam bastante tempo com a gente, né? Agora, né, segundas e quartas, eles têm lá de manhã aula normal, mas à tarde tem lá os jogos para que eles possam participar. Agora vai ter um grande projeto, que são as Olimpíadas. Vamos ter, né, a de Paris, então vai ter as Olimpíadas escolares. Todos vão participar, todos vão ali, né, na sua melhor aptidão ali, fazer alguma coisa bem legal para que eles possam realmente, né, desenvolver a parte física deles, né? Então, tipo, a gente tá participando muito do projeto escolar, então a gente consegue entender um pouquinho o que passa na cabecinha deles. E né? Estar com eles tem muito valor. Ontem, durante esse momento de brincadeira, uma aluna foi até a secretaria e disse, pode ligar para minha mãe, eu quero ir embora. Só que ainda faltava muito tempo para acabar. Sim. E eu perguntei para ela, por que você quer ir embora? Eu estava conversando com os alunos e explicando para eles que existe diferença de acolhimento e empatia. Acolhimento, eu diria para ela, tudo bem, meu amor, vou ligar para sua mãe, só um momento, senta aqui com a tia, quer uma água, quer um pirulito? Ó, sim. Feliz, hein? Sentadinha. Empatia é eu me importar e eu querer saber por que ela quer ir embora. Dela, né? Ela é uma menina que sempre gosta de brincar e ela disse, porque ninguém tá passando a bola para mim. E aí eu falei, não, então vamos lá juntos. E aí ela falou, mas eles não vão querer passar. Não, a tia não vai falar nada. Só vou entrar e brincar junto com vocês. Entrei, pedi para entrar no mesmo time que ela e eu passava a bola para ela. E eu dizia, gente, ó, todo mundo tem que tocar na bola antes de passar para outro lado. Então, estar atenta às emoções deles faz diferença. Sim. E não é puxar sardinha para a nossa escola, mas é que a escola de bairro, ela tem essa facilidade. Sim. A escola maior é complicado para eles. Não tem mais essa visão. Não é que não tenha visão, mas é quase que impossível olhar aquele mundo todo, sim, né? Então ali eles conhecem, a gente conhece o nome do pai. É muito legal. Ó, fulano, vou falar com teu pai, sabe? Eu conheço. Ih, tio, pelo amor de Deus, não fala com meu pai não. Porque a gente conhece. A gente sabe o nome, sim, né? Estamos aí todos os dias. Então, quando o aluno novo já entra, já fica meio assim, caramba, ele conhece teu pai? Conhece. E vai conhecer o teu também, porque só teu pai vem na escola. Porque a gente está ali para isso, né? Então, essa questão da escola do bairro, né? Facilita bastante esse acesso ao aluno, né? E aos pais também. São sim, perfis de família, né? Aquela família que quer que o seu filho seja conhecido pelo nome. Sim. Ela vai buscar uma escola mais acolhedora, a escola de bairro. Existem outras famílias que já se importam com outras questões, mas aquela família que dá muita atenção ao cuidado, a saber que o seu filho vai estar sendo observado de verdade, como o caso dessa aluna. Nós tivemos o caso de um outro aluno que durante o período de avaliações, e se falava muito sobre dengue, né? Ele descia e ele falava que ele estava com dor de cabeça.
imaginamos que talvez fosse dengue, mas no dia seguinte ele voltou. A mãe mandou ele para a escola novamente. E ele mencionou o mesmo fato, que ele estava com dor de cabeça. E aí eu chamei ele na minha sala. Perguntei se ele estava com dor de cabeça ou o que ele estava sentindo. A dor de cabeça está só aqui na escola ou quando você chega a casa também dói? E conversando com ele eu percebi que, na verdade, ele estava tendo ansiedade, ele estava ansioso, era uma escola nova, ele estava em período de avaliações, a mãe foi chamada à escola, nós conversamos e tudo se resolveu. Sim. Mas isso é possível em uma escola de bairro. E uma escola em que os diretores estão ali. E uma escola em que a gente conhece a personalidade do aluno, porque convive com ele, porque está em sala de aula com ele. E uma escola muito grande, infelizmente, isso se perde. E não somos perfeitos, não. Problema tem todo dia. Mas só de você estar ali, dando a cara a tapa, para poder resolver o problema, isso aí já é maravilhoso. Que o pai quer isso, né? O pai quer uma atitude. É solução. Como é que a gente vai resolver o problema? Quer ter com quem falar, quer ser ouvido. É isso aí. Mas assim, é desafiador, tá? Trabalhar com educação é desafiador, porque a gente realmente se dá ao máximo e em alguns casos você não é reconhecido. Mas, com tudo isso, eu continuo apaixonado pela educação. É um sonho. É verdade. E É entrando verdade. assim na questão da administração, Sim. como é que vocês lidam com a questão dos dois trabalhar junto, dos Isso- dois ser casado, mas leva para casa as dificuldades da empresa ou deixa na empresa? Como é que funciona essa... Essa eu vou dinâmica? pegar, porque assim, a gente decidiu no comecinho e deu muito certo. O que a gente fez? Ana, a gente vai gerenciar a escola. Beleza. Você fica com a parte pedagógica. Você fala com o professor, você fala com o pai de aluno, você resolve essa parte. E eu resolvo a parte administrativa. Funcionário, a questão de serviços financeiros, tudo deixa comigo. Você não precisa se preocupar com essa parte aqui, mas eu também não com essa. Sim. Claro, quando o bicho pegar de um lado, eu te ajudo, e quando pegar aqui, eu te ajudo. Olha, vou fazer 10 anos, e até hoje deu tudo certo. Tá? Existe o respeito, né? Porque, às vezes, eu observo uma determinada coisa, uma determinada questão na parte dele, e aí eu vou até ele e falo, marido, mas isso aqui, será que a gente não poderia fazer assim? A palavra final vai ser dele, Sim. porque essa parte é dele. E de igual modo, nas questões que eu tenho para resolver. Quando ele observa determinado detalhe, Ana, isso aqui, tal pessoa talvez se encaixaria bem. O que você acha? E aí a gente entra no consenso e vai resolvendo. E às vezes eu passo no corredor e vejo uma situação, eu não falo, eu falo com ela, Ana, ó, tal professor podia fazer melhor, podia fazer tal coisa. A gente traz ideias um pro outro a todo momento, porque no final é um sonho só, Sim. Isso né? mesmo. Agora, é difícil pra caramba, porque tem hora que eu quero me meter ali, eu falo, não concordo, e ela fala, poxa, mas você não entende, é fulano assim, assim, assim. Ah, então tá bom, é porque ela trabalha diretamente. Sim. E é igual no meu caso, às vezes eu falo, então contrata você, porque você tem essa visão melhor. Eu sou humilde em falar, Ele é muito em gentil, alguns momentos, muito tipo, bonzinho. então faz você, Sim. pra que você depois, né? Porque às vezes eu posso lidar com a emoção, né? Chateado com alguma coisa, até em relação à demissão ou contratação, é complexo. Então um ajuda o outro, né? Ontem mesmo ela contratou uma pessoa e ela veio me perguntar, o que você acha? Eu falei, poxa, legal. Mas ela não precisa me perguntar. Sim. Porque era parte dela, né? Mas a gente troca muito. Aí você perguntou, mas você levam pra casa o problema? A todo momento, Jonas. A gente dorme pensando no problema, a gente acorda pensando no problema. A gente vive ainda o respingo da pandemia. Sim. Até hoje. Como é que foi a pandemia? Foi muito difícil. Assim, vocês, né? Porque a gente teve uma questão dos estudos online, vocês já Foi. não estavam preparados. Aham. Olha, em relação a isso, até te agradeço na época que você ofereceu lá, Rômulo, que precisar, eu tenho todo o material. Mas a gente conseguiu fazer pelo Facebook. E deu muito certo. A gente foi assim, foi vanguarda mesmo, porque quando aconteceu o problema, a gente já, essa daqui, desenvolveu um projeto, os professores não tinham a expertise, ela levou lá para a escola, fizemos o cursinho, e já estava rodando. Foram noites difíceis, noites Foi sem muito dormir, difícil, muito porque difícil. professores, coordenação, a gente ficava até muito tarde acordado, organizando tudo. As noites de sono foram bem pesadas no início. É, Foi realmente desafiador. foi. E o professor se reinventando a todo momento,
professores mais tímidos frente à câmera, porque uma coisa é você estar em uma sala de aula falando, Verdade. com crianças ou com adultos. Outra coisa é a câmera filmando. A câmera é bem difícil, mas os professores demonstraram que são espetaculares. Verdade. E eles conseguiram, venceram o desafio da timidez. Foi difícil, mas foi desafiador para as famílias também. Porque os pais diziam, eu não consigo. Foi cansativo, foi estressante. E fora tudo isso, ainda teve a questão financeira também, né? De Sim. pais perderem empregos, e aí vocês manterem, né? Teve que manter com A gente não compromisso. mandou ninguém embora. A gente conseguiu manter todo mundo na escola. Exatamente. O governo ajudou, né, com aquela questão do salário. A gente aderiu, não teve como não aderir. Até porque alguns pais realmente chegaram lá e falaram, Rômulo, não tem condição. Não tem. Ou eu compro comida para casa, ou eu pago a escola. Eu falei, então compra comida para casa. E a gente foi levando, e a gente via Deus em todos os momentos. Porque tinha hora que eu olhava para trás, mas como é que a gente passou por aquilo ali? A todo momento, mas como é que a gente conseguiu passar por 2020? Agora vem 21, como é que vai ser? Não sei. Vamos abrir a escola, não abre a escola. Fecha a escola. Assim, era a todo momento um terror. Uma insegurança, né? Psicológico, emocional, financeiro, tudo junto. E a gente ali trabalhando, tentando fazer o máximo possível para atender aos pais. Tinham pais que não tinham nem computadores. Exato. Então, assim, eles tinham dificuldade. Eu tinha um exemplo de um aluno que via a aula pelo telefone da avó, né? E a gente tentando ajudar da melhor forma possível, tá? Mantendo a escola aberta, mas conseguimos passar, né? Eu lembro de uma história muito triste, né? De um pai, um bombeiro, lembra daquele? Batendo papo comigo da pandemia, ele chegou e falou assim, Rômulo, isso é história. Não, eu trabalho nisso. Eu falei, Exatamente. poxa, pai, eu tô vendo a televisão aí, não é bem, não sei o quê. Passou uma semana e ele voltou na escola. Rômulo, é verdade. Eu fui trabalhar esses dias, eu vi lá. Passou 2 semanas, o cara morreu. Nossa. Pai atuante da escola. Assim, a gente sentiu muito aquela perda, porque era uma pessoa que estava sempre ali, né? E a gente, caramba, e sabe, a gente vendo as pessoas. Então foi um momento muito, muito complexo para todos. Então eu não vou falar que foi da escola, não. Foi para todo mundo. Até hoje tem Sim. empresas que ainda têm dificuldade. A gente carrega algumas coisas da pandemia, tá? Mas já passou. E agora realmente é olhar para frente, Um novo tempo. né? Tanto é que Um tipo, novo nós tempo. temos uma reunião sexta-feira agora, né? Falando um pouquinho de marketing, que a gente já está planejando 2025. As ações de 25, o que vai ser oferecido para o pai, tanto para fidelizar esse pai, você trabalha aqui, você sabe, para fidelizar esse pai, É isso para mesmo. trazer pais novos. Eu já confesso aqui no podcast, serei agressivo com valores, serei agressivo, porque eu quero agora, né, ser mais competitivo. Sim. Porque Campo Grande, eu costumo brincar, né? Tem mais escola do que aluno, né? A todo momento, né? Surge uma Abre escola uma nova. nova, mas nós temos raízes. Nós temos 34 anos. E isso ninguém pode Ninguém tirar. tira. Não tira. Tem uma que ela tem 2, tem 3, tem 4. A gente tem 34, né? E o sentimento é o mesmo. Eu tenho lá a tia Marlene, que tá lá desde o comecinho com a gente, né? Uma das fundadoras, tá lá até hoje. O filho já terminou, já se formou, agora tá lá o netinho dela. E a gente quer manter a escola de pé, né? E para isso estamos aqui. E assim, na Bíblia diz, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A gente é forte, a gente tem disposição, a gente tá ali pro que deve é. Entendeu? Então a gente tá lutando, tem pai que, poxa, vamos lá, a escola, é legal ver os pais lutando pela escola, sabe? Vamos lá, mais um ano. E a gente fica feliz, porque a gente percebe que eles também têm o amor pela instituição, né? No musical de Páscoa, uma vozinha disse, eu estou orando muito para essa escola encher de alunos, porque aqui vocês falam de Deus. Então eles torcem com a gente. As crianças às vezes me perguntam, Tianinha, a escola é sua? E eu sempre digo para eles, não, a escola é nossa. A escola é nossa, a escola é sua, é da sua mãe, é do seu pai. Esse sonho aqui é nosso. É isso aí. A escola é nossa, é de todos nós. E vocês têm 3 filhos, né? Dois. A Maria Luísa e o Lucas. Lucas. Estudando na escola. Isso. Estudam na escola. O de 14 tá indo embora agora. Já? Tá. Como é que lidar estudando na mesma escola? Existe, assim, muitas das vezes, não, filho da Aninha, do Vou Rômulo. deixar a mãe responder. Tadinho, eles são tão cobrados. Por mim, não. Porque eu faço questão de chamar os meus filhos
e aqueles alunos que são filhos de professores, e deixar bem claro para eles que eles são alunos como todos os outros. Sim. Eles têm deveres e eles têm direitos como todos os outros. Mas entre si, amigos, eles se cobram. E eles falam, olha, vou falar com a sua mãe. Sim. Tenho ciúme. A Maria Luísa, de 7 aninhos, quando me vê abraçar uma criança, às vezes tenho ciúme. Mas é uma bênção. É realmente qualidade de vida, porque eu vejo os meus filhos crescerem ali do meu lado. Essa parte é fundamental. Poder trabalhar no ambiente que seus filhos estão ali estudando, Sim. isso é ímpar, tá? De poder estar ali à tarde. Esses dias eu fiz um desenho com a minha filha, eu tive tempo de fazer um desenho com ela e ela participando, a gente faz ali o trabalhinho, é muito gostoso. É claro, existe ônus e bônus, né? Para eles também, por serem, né, filhos dos diretores, né? O meu filho maior, por exemplo, o Lucas, né? Ele tem suas dificuldades, às vezes, né, de ser o exemplo, porque ele precisa ser exemplo, por mais que ele seja um aluno normal, né, como todos, eu falo, poxa filho, mas você, né, preciso que você me ajude. Ele, não, pai, e é um filho maravilhoso, a gente não tem o que reclamar. Os dois. A gente são não uma tem, bênção. não Muito tem. Os obedientes. dois são maravilhosos. E o legal da nossa escola, não é puxar sardinha, mas já falando, é que não tem acepção. Lá eu tenho alunos que são bolsistas 100% e ninguém imagina. Exatamente. A gente faz uma ação todo ano, ou de 2 em 2 anos, a gente vê as possibilidades e ali em cima tem uma escola, né? Uma escola pública. Tem. Né? Eu esqueci o nome daquela escola. Miguel, né? Miguel. A gente chega pra diretora e fala, olha, a gente quer os 3 melhores ou que você indique para que nós possamos dar uma bolsa de 100%. E eles vão, estudam com a gente, se formam e ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Sim. Ah, porque fulano é bolsista. Ah, porque a escola nem fala isso. Sim. Tanto é que ninguém sabe, nem um professor imagina, né? Exatamente. E porque é algo nosso, é uma forma da gente, não é o nosso dízimo, não Sim. é, mas é uma forma da gente retribuir, né? E tipo, é interessante que a gente até vê alunos que poderiam pagar, né? Sim. Uma lá, né? Ela poderia, mas ela conseguia, ela saiu da pública. Porque tem pais que colocam na escola pública que tem condição, mas é porque não levam muito a sério, tá? Ah, não. A questão do estudo, existe uma diferenciação também. Eu digo assim, eu não sei hoje, mas no meu tempo eu estudei na escola pública e depois fui para a particular. Sim. E aí depois eu voltei para a pública terminar o 2º grau. Então assim, eu estudei na época era até o 8º ano, até a 7ª série. Fiz a 7ª série no público, fiz a 8ª e o 1º escola particular. Quando eu cheguei para fazer já o 2º grau, que foi o 1º grau, o 2º grau, na escola pública, tudo que eu tinha estudado um ano na escola particular, eu revisei tudo. Jonas, na escola pública. A nossa história é idêntica. Eu não estudei. Eu ia para a escola para bater ponto. Eu ensinava os outros alunos, porque eu já tinha estudado um ano antes do que a escola pública estava dando. Então, assim, o ensino é atrasado. Eu não sei como é que é hoje. A nossa história é idêntica, porque o meu pai trabalhava numa empresa chamada do Loren e ele tinha a bolsa, né? A empresa pagava e eu sempre estudei escola particular. Quando chegou no ensino médio, né, no tipo 2º grau, acabou a bolsa. E aí eu fui pra pública. Voando. Pai, e meu pai, como é que tá lá, Romulo? Pai, pô, facinho, papapá. E eu emocionado, aí ele fazia aquela cara e eu não entendia. Sim. Por que ele fazia essa cara? Poxa, eu tô tão bem na escola. Quando eu cheguei na faculdade, então esqueço. Primeira aula, matemática 2. Estamos lá sentados, professor. Vamos revisar tal coisa. Aí eu olhei pro lado. Eu já conhecia a Ana, né? Falei, caramba, nunca vi isso. Ela, poxa, eu vi isso aqui ano passado. Porque ela estudou no CAEL, né? Um ensino excelente. Aí eu falei, não, tá, deve ser só essa matéria aí. Daqui a pouco veio outra matéria. Vamos lá, pessoal, vamos revisar aqui. Eu falei, caramba. E informática tem muita matemática, né? Tanto é que se a gente tivesse mais um ano e meio, nós seríamos professores de matemática também. E aí eu falei assim, caramba, eu perdi muito tempo no meu ensino médio. E ela voando nas disciplinas técnicas, né? Eu conseguia, mas na base eu tive muita dificuldade. Porque a mesma história sua, né? Agora, hoje, como está? Não mudou muita coisa. Infelizmente,
quando a gente recebe um aluno da instituição pública, ele realmente está há 2 anos atrás do ensino da nossa escola. É algo muito triste. Eu recebi uma família que disse assim, não, esse é o primeiro ano do meu filho, primeiro ano do ensino fundamental. Vou deixá-lo na escola pública, ano que vem, quando ele estiver no 2º ano, vou colocá-lo na escola particular. Eu disse para a mãe com muita tristeza que se ela fizer isso, o filho dela terá perdido 1 ano. Porque quando ele for para o 2º ano na escola particular, ele não vai saber o conteúdo. Verdade. Porque, infelizmente, estou generalizando. Algumas crianças conseguem aprender, mas muitas não. A maioria não. Infelizmente. Volto a dizer, são professores muito bons, mas a estrutura atrasa a criança. A estrutura não favorece. Porque são 40 alunos em sala de aula, em alguns casos. São crianças que têm alguma dificuldade e o professor não consegue atender a todos. É diferente, né? É diferente, mas na verdade a gente não quer dizer que é ruim, né? Que é uma coisa que... porque existem alguns que conseguem, porque os pais em casa, ó, estão ali. Mas tem muitos pais que não têm condições e tempo para poder auxiliar, né? Então essas crianças ficam assim, tipo, antigamente eles cobravam lá a leiturinha, né? Lá no 3º ano. Hoje já mudou para o 2º. Na nossa escola, no pré-2 já tem aluno desenvolvendo. Entendeu? Porque a nossa escola é diferente. Não é isso. É porque ali existe um projeto de letramento, existe a professora que está trabalhando nas letrinhas, o pai auxilia em casa. Tem aluno que não consegue? Tem! Tem aluno que não consegue? Também tem. Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade. É normal. E é aí que entra também hoje esses profissionais da educação, esses profissionais da saúde. A gente já identifica alguns detalhes no aluno lá no comecinho. Fala, pai, vamos investigar tal coisa? Pai, vamos tentar ver, vamos pontuar. Por quê? O pai já consegue... E aí o aluno consegue passar por processos menos dolorosos do que nós passamos lá no nosso começo, né? E aí o pai consegue investigar, consegue trazer, né, facilidades para aquele aluno, ele desenvolve. Às vezes é um óculos que ele tem dificuldade. A audição. Né? A audição. Às vezes é um déficit de atenção. É normal. Isso tem é adulto... importantíssimo, né? A escola ter essa visão. Tem adulto hoje que descobre que tem o TDAH, né? Sim. O cara adulto descobriu que tinha. Ele não sabia. E talvez se ele tivesse descoberto antes, ele poderia ser alguém... menos dor de cabeça. Positivo. Então a escola, ela é parceira da família. A gente tem todo tato para falar com o pai, né? Muitos, né, pais já trazem também às vezes, não, que meu filho... Calma, pai, vamos investigar, não é assim. A gente precisa entender, porque às vezes é o tempo dele. Tem criança que é muito esperta, que é preguiçosa, né? Que usa o sistema, que conhece o pai já, então às vezes, né, a gente é pai também, a gente sabe, né? Então ele pode ir além, mas às vezes ele fala, tô tão cansado. E aí o pai fala, será que tem alguma coisa? Calma, pai, vamos investigar, porque a escola, ela não pode laudar, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente fala, ela pontua, ela orienta, e aí os profissionais que fazem todo o projeto, o processo, né? E aí traz sim, né? A gente já recebeu já psicólogos, não, né? A gente recebe a psicopedagoga. Isso, que senta lá, a neuro. senta lá no recreio e fica só olhando a criança. Sim. Só me faz anotação. Aí vai lá. Por quê? Para poder ver como é que é a criança. Aí ela pede relatórios para os professores, coordenação, diretor. É um processo muito legal, tá? Mas que demanda trabalho. Ela precisa do nosso olhar. Sim. Existem vários momentos de relatórios de observação. O início do ano, ele já começa com relatórios de observação. Isso. Um aluno novo, ele já tem um relatório de observação. A professora está observando o dia a dia daquela criança, como que ela chegou até a nossa escola, ou como que do ano de 2023 para o ano de 2024, quais mudanças ela está apresentando. Essa observação, esse olhar à criança é importantíssimo. O segundo passo, chamar essa família para conversar. Às vezes só para saber como que a criança está em casa, qual o contato que a família está tendo com o estudo da criança, se existe um momento de estudo em casa. Isso é muito importante, isso faz muita diferença na evolução da criança. Então, esse trabalho, essa parceria entre escola e família
faz diferença, que às vezes na rede pública não é possível. Sim. Por isso que, às vezes, o resultado que a criança apresenta, o desenvolvimento é diferente. Sim, verdade. Né? Pô, bem bacana. Então, assim, a gente pôde observar, né, que o mundo da escola realmente é um mundo. Né? E, assim, quando eu olho para a história de vocês, eu vejo que vocês estão vivendo hoje o sonho que vocês contaram lá atrás. Sim, verdade. E é um processo que nunca vai estar pronto. Não. Todo dia vocês aprendem, todo dia vocês colocam algo novo, né, à prova, um projeto novo, né, vendo didáticas novas. Estamos sempre estudando, fazendo cursos. Nunca pode parar. Nunca pode parar. Agora o projeto que nós, né, já iniciamos tem um bom tempo, mas que a gente está começando a ver, porque é formiguinha, né? Sim. É o bilíngue, né? Bilíngue. Os alunos têm aula de inglês todos os dias, 1 horinha de aula ali para que eles possam... É um tempo, né? Sim. E eles estão desenvolvendo, e a gente consegue já ver algumas coisas já, né? É difícil? Né? A gente queria colocar mais? Queria, né? Pudesse ter 2, 3 horas de inglês, porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto é necessário. O Arthur, na parte da tarde, ele tá meio com a rotina meio bagunçada. Então vai para casa, fica brincando e tal, fica se divertindo. A gente tem uma hora de estudo, que é na parte da noite. Sim. Mas a tarde dele tá livre. Então o que a gente está fazendo? A gente vai colocar ele no inglês Legal, agora, perfeito. a parte da tarde toda, porque realmente a gente já entende essa preocupação de quê? De ter um inglês fluente. Perfeito. De ter como uma segunda língua praticamente obrigatório. Né? E a gente vê muitas das vezes, realmente, ele traz os estudos de inglês, a gente vê ainda uma dificuldade dele. O Arthur, com 2 anos, ele começou a falar, ele já falava de 1 a 10 em inglês, entendeu? Legal. Então a gente já pôde observar que ele já tinha uma facilidade no inglês, entendeu? E essa facilidade a gente não quer perder. Exato, pegar ele nessa precisa fase ser incentivado. Inicial dele agora e forçar para ele poder crescer cada vez mais. É muito importante. Né? E tem que sair da zona de conforto, Sim. infelizmente. Não é fácil. Né? A gente também tem o nosso tempo, que é o nosso trabalho, mas a gente tem que se abdicar às vezes para poder dar uma vida, uma qualidade de vida melhor para eles também. Sim. Exato. Então tem que levar, tem que trazer. Então, assim, tem e que é ser isso, feito, né? Ser pai é uma missão, né? Então, assim, você tá preparando o Arthur para que daqui a pouco ele possa colher os frutos. Mas para isso eu falo muito pro meu filho isso. Filho, você tem que plantar agora. Sim. Vamos lá, vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos buscar informações para que você possa, no futuro, colher. Né? E ele está saindo agora da escola. Tá indo pro 9º ano, né? Na verdade, tá no 9º ano, tá indo pro ensino médio, e aí é um novo desafio, né? Alguns pais pedem pra gente colocar o ensino médio na escola, mas a gente, no momento, a gente não tem esse interesse. Né? Nossa ideia realmente é do berçário, né? Ali de 1 ano até o 9º ano. E como é que tá a cabeça dele? Como é que tá? Ele tá ansioso, né? Porque ele vai voar, né? Com as próprias asinhas, né? Dos pais. É isso aí. Algo novo, né? É isso aí, é isso aí. Vai ser um desafio para ele, mas acredito que ele vai seguir tranquilo, né? Vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Pô, que bacana. Então, galera, esse daqui é o bate-papo, né, com os diretores aqui do Artes Manhas, né, é uma escola familiar, eu digo que é uma escola familiar. Isso, totalmente. Da Zona Oeste de Campo Grande. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui abaixo o link do site. Tem site de vocês? Tem site. O site, o Facebook, o contato da escola também. Eu indico, meu filho estudou lá desde o maternal. Maternal. Então, assim, hoje ele está no 4º ano, então, assim, eu indico, o estudo é muito bom, né? Tem essa participação, a gente teve um problema, né? No início desse ano. Nossa, verdade. Que, assim, eu sou o cara mais tranquilo. Na relação, minha esposa já é mais nervosa e tal, mais preocupada. Não, calma. Vamos resolver, é verdade. E foi resolvido, graças a Deus. Ele foi bem atendido e tal. As câmeras fizeram total diferença. Papel diferença, exatamente. Porque vocês puderam ver o que aconteceu. É isso aí. Mais uma vez, a gente fala da imaginação da criança, exatamente, né? Ele imaginou que tivesse sido empurrado, as câmeras permitiram vocês perceberem que foi um esbarrão entre 2 crianças. Isso é importante também, né? De ter um circuito de câmeras também, vigiando, observando, porque às vezes um profissional não está ali. Sim. Mas se tem uma câmera ali, você vê o que está acontecendo. E ainda que o profissional esteja, não é o olhar do pai. Sim. Quando o pai vê, e quando a mãe do aluno pôde ver que a professora chega de imediato para acolhê-lo, ela se acalmou, ela conseguiu entender tudo o que aconteceu.
É importante. Assim, um ponto até que eu acho mais importante ainda, não é um profissional que visualiza as câmeras, mas sim o próprio diretor. Exatamente, a nossa Full time. tem. Full time. Todo momento. Tá aqui, ó. Usa o celular, uma TV enorme na própria sala. Sim. Então, assim, A todo momento. já é um cuidado diferente. A todo É isso momento. Entendeu? mesmo. Porque se fosse outro, fala, não, vou contratar um profissional para ele ficar ali. Não. Mas eu acho que tem que ter essa visão, né? Tem que ter esse cuidado. Opa, o aluno tá ali na quadra, o que tá fazendo ali? Sim. É assim mesmo. Exatamente. É isso aí. Tem alguma coisa errada. É isso aí, é isso aí. Fulano veio buscar, mas eu não conheço esse pai. Será que é novo? Aí, é o irmão. Ligou pra mãe? Ela autorizou? É muita responsabilidade. Você nem imagina. Pô, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigado aqui. pelo Nós convite. também agradecemos. Acredito que é só o início desse bate-papo. Sim, Acho que existe sim, muito sim. mais coisas pra gente poder abordar aqui, mas como o nosso tempo é curto e é limitado. Exatamente. Verdade. Mas agradecemos muito a presença de vocês, tá? Legal. Agora eu deixo aqui aberto aqui para vocês dar considerações finais, fazer o convite para os pais, né, conhecer a escola também. Legal. Então, vocês podem olhar para essa câmera aqui e Tá. fiquem à vontade. Você que é pai, que tem seu filho aí do berçário ao 9º ano, tá? Venha conhecer nossa escola. É uma escola família, uma escola aqui do bairro Brito, tá? Uma escola que tem 34 anos, é o Centro Educacional Maria Tanilmo, né? Para os mais novinhos é o Artes e Manhas, né? E estamos ali de braços abertos para atender, e desde o berçário 1, né? Bebezinho de 1 ano. É 1 ano? Berçário 2. Berçário 2. Bebês de 1 ano. E 1 ano, isso aí. Já pode ir lá que a gente tem um ensino parcial, estendido e integral, tá bom? Será um prazer receber a sua família para fazer parte da nossa família. É isso aí. Então, você que assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e eu te espero no próximo DivulgaCast. Grande abraço.